Nós vamos ler agora a continuidade de Coríntios, a gente está no capítulo 10. E vamos, como todos os dias, vamos começar com a oração. Sumi. Voltou. Então, vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço, Senhor, que possa estar conosco e que nós possamos nos enquadrar no plano da restauração mundial, que nós possamos, Pai, servir a vossa vontade, sobreviver nessa época difícil do Apocalipse do Armagedon. Sabemos, Pai, como disse o profeta, como repetiu a Mãe Moon, que o grande e terrível dia do Senhor vai ser grande para aqueles que estão com os pais celestiais, com os verdadeiros pais, aqueles que Jesus preparou para a segunda vinda, e terrível para aquelas pessoas que esqueceram que o dono de tudo e que a lei maior pertence aos pais celestiais. Pais celestiais, nós sabemos que hoje o mundo ignora tudo sobre a vossa natureza, vossas leis, vossos desígnios, porque muitas pessoas criaram dogmas na igreja para substituir vossa verdade. E sabemos que o inimigo estava por trás disso. Queremos vos pedir que nos dê inteligência espiritual, capacidade de compreender vossa palavra, que os nossos antepassados que serviram a Jesus, que serviram a vós, Pai Celestiais, no Velho Testamento, possa, como anjos bons vossos, orientar os antepassados, como os anciões da Bíblia, e orientar para que eles permaneçam do lado certo, apesar de ser com muita dificuldade, que o mundo está passando, as pessoas que são vossas estão passando, Pai. Por favor, bondoso Pai, toma posse do mundo, porque ele te pertence, sempre te pertenceu, e vosso Filho. E o Espírito Santo substancial está sobre a terra, trabalhando para que a terra volte a ser uma pátria celestial inteira. Que vós possa também abençoar, Pai, para que a Coreia do Norte e do Sul se una como país irmão e aquele sofrimento acabe. Que o Senhor possa fazer, nós sabemos que as guerras, infelizmente, são porque as pessoas esqueceram de vós e que guerreia querendo tomar as coisas dos outros. Então, por favor, que o lado justo, o lado vosso, possa sempre prevalecer, Pai. Quando Pai, nós sabemos também que os Estados Unidos, por ser irmão Pelegrino, que fundou uma nação sobre a base religiosa, tem grande, Pai, proteção vossa, que assim seja, para que eles sobrevivam, e todos os irmãos Pelegrino, que também, como os anciões da Bíblia, que está em Apocalipse, possa vir orientar os descendentes para que eles possam lutar do lado certo e se tornar cada vez mais próximo de vós, sendo, Pai, que nessa era que estamos vivendo os verdadeiros pais, a era da segunda vinda, Pai, que os anjos dos céus anunciem a eles, para que eles não se iludam com hologramas nas nuvens, dizendo que é Jesus. Que eles lembrem, Pai, de ler em oração as palavras vossas, que o Senhor possa capacitarmos para termos capacidade de compreender todas as coisas que aconteceu, tanto no Velho Testamento como o sofrimento que causaram por causa de não compreender vossos desígnios e não compreender o Jesus como vosso Filho, e o crucificaram, ele sendo legítimo e justo, como se fosse uma seita e como se fosse um falso Cristo sendo verdadeiro. Então, Pai, nós sabemos que aquele dito que a voz do povo é a voz de Deus não colou, porque o povo, a maioria, estava com Satanás, como a maioria, Pai. Muitas vezes sacrifica o bom em benefício do mal. Pai Celestiais, por favor, toma parte da América Latina e da nação brasileira para que ela se torne o que foi determinado pelo Espírito Santo substancial, como disse a Mãe Moon em 2018, América Latina Celestial, que nós possamos nos tornar uma pátria celestial para ser realizado todas as boas profecias que o Senhor tem do mundo, partindo daqui do Brasil, como celeiro do mundo, pátria irmã. Bom Deus, o Pai, proteja os justos que estão nos três poderes, no poder legislativo, judiciário e executivo. Levanta o justo, Pai, coloca ele sobre os vossos redomes, junto com ele as famílias. Senhor, a vossa filha falou que não é mais era de Satanás debochar de vossos filhos, não é mais era, Pai, dele estar colhendo as bênçãos que são dos vossos filhos. Por favor, está no momento, Pai, crucial, para que o Senhor faça que isso se torne lei, porque saiu da voz do Espírito Santo substancial. A Mãe Mundo nos diz e nos ensina que é o momento, Pai, da colheita. Então, por favor, que essa colheita seja feita com justos vossos,
com as pessoas que estão verdadeiramente servindo a vós, não aqueles que debocharam de vós através de religiões falsas, não aqueles que exploraram os irmãos ou escravizaram, Pai. Por favor, tome em vossas mãos nossa nação, tanto desde do federal até o estadual, das Forças Armadas Federais até estaduais, levantando justos para que ele proteja a soberania nacional, para que eles possam, Pai, lembrar do tempo em que o Brasil esteve numa posição privilegiada no mundo. Bondoso Pai, por favor, protege os vossos justos que estão sobre a terra, que estão na América Latina, no Brasil. Proteja as famílias, Pai, e as crianças. Não deixe que mais Satanás destrua os futuros que são os jovens, os adolescentes. Protege vossa linhagem da segunda, terceira e quarta gerações. Bondoso Pai, nós sabemos que a vitória é sua, porque os verdadeiros pais venceram e agora é só uma questão de tempo para que o inquilino ruim do mundo o deixe. Como disse no provérbio, todos os ímpios serão arrancados da terra. E nós sabemos, Pai, que essa é a hora que vai começar a partir de 2024. Por favor, aceite que nós possamos estudar vossas palavras de acordo com o ensinamento que aprendemos, de acordo com vossa vontade. Abençoai as pessoas que vão assistir agora e, através delas, suas famílias, Pai. Te peço que o Senhor possa estar com cada um de nós, agora e sempre, e que nós possamos nos qualificar para nos chamar filhos e filhos vossos. Obrigado por mais uma noite e te peço que a receba e que amanhã possamos acordar junto convosco. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. O horário foi, né? É que eu cheguei. Boa noite, Helena. Seja bem-vinda, minha irmã. Estou lendo assentado porque eu cheguei com muita dor de cabeça. Eu vou para o médico por semana porque dia sim, dia não. Eu acho que é o calor. O calor aqui tá assim, estupendo. E o povo diz que é 36, 38, eu acho que passa de 40. Pela sensação é. Mas eu vou ler, né? Eu tenho que ler. Então vamos lá. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignore que nossos pais esteve todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Falando do povo do Velho Testamento, né? Mas tem parte muito interessante que ele vai dizer. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, aquilo foi como batismo é reconhecimento. Então, eles foram batizados como reconhecendo que eram judeus centralizados em Deus e no representante Moisés. Mas olhe bem, todos comeram da mesma comida espiritual, ou seja, Deus estava guiando e ensinando a eles. E beberam toda a mesma bebida espiritual, ok? Porque bebia da pedra espiritual que os seguia. Olha bem. Bebia da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Gente, ele está falando da base espiritual. Lembra da rocha que ele bateu? Então ele diz que aquela pedra espiritual, eles beberam daquela água, aquela pedra representava Cristo. Quando Moisés bateu 2 vezes na pedra, ele criou a segunda, incentivou a segunda profecia a acontecer. Porque um era para dar vida, o outro foi bater de novo, né? Ele bateu a primeira, ele bateu uma e dava vida, mas quando ele bateu de novo, deu a chance do lado mal atacar Jesus. Por isso que Deus ficou revoltado com Moisés e disse, porque bateste na rocha 2 vezes, não entrará em Canaã. É só ler, tá lá direitinho. Estou falando com as minhas palavras, mas é mais ou menos isso. Mas Deus não se agradou da maioria, da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. A maioria morreram no deserto. Porque eles fizeram coisas erradas, não obedeceram, remungava, reclamava, blasfemava. Né? A gente vê que o povo diz que Jó, a paciência de Jó. Gente, Jó não teve paciência. Ele reclamou da situação, ele não blasfemou, mas paciência ele não teve, viu? É só ler direitinho. Então, eles não só reclamavam, não, porque estava no deserto, ele blasfemava, porque Deus estava cuidando dele, e eles blasfemando e acusando Deus que tirou eles de lá para morrer no deserto. Ok? Essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais. Mas eles cobiçaram, ou seja, foram ditos em figurado, né, em figura, para que eles não cobiçassem as coisas mais. Eles cobiçaram. Eles cobiçaram e aquele negócio do bezerro não teve só dança e alegria. Você vai ver que pelas palavras do Paulo que teve prostituição.
Olhe bem. E as coisas foram feitas em figura, para que não cobice as coisas, mas eles cobiçaram. Não vos fazei, pois, idólatra. O que foi que ele criou? O bezerro de ouro. Como alguns dele, conforme está escrito. Ó, e o povo assentou-se, comeu e bebeu, e levantou-se e folgar. Folgar, num termo, ficar à vontade, você vai entender daqui a pouco. Ou seja, além deles ter feito o bezerro, né, de ouro, como ele diz aqui, figuras, cadê? Cobiçar as coisas a mais como eles cobiçaram. Ele está dando conselho, vós não cobiçai as coisas erradas como eles cobiçou. Eles fizeram, como chama? O bezerro de ouro, beberam e ofereceram comida, né? E ainda ficaram folgando, olha bem o que é. Pois eles fizeram, pois idolatraram alguns deles, conforme está escrito. Não vos forniqueis. Forniquei é sexo entre solteiro, né? Sexo fora do casamento. Então, não tentemos, não vos forniquei como alguns fizeram e caíram. Lembra como Moisés veio? Deus não podia continuar com ele, então ele mandou que cada um passasse a espada na coxa. Se você ler coxa direitinho, você vai ver. É lógico que quando o povo não entende, estou mudando até a Bíblia até hoje, mas existe Bíblia, eu não sei se essa diz. Um minutinho só, viu? Êxodo. Essa é a de 1960. 1600. Espera aí. Um minutinho só. Que de 1611 essa Bíblia. Eu só compro agora a Bíblia a partir desse ano na Alfarrabee, se ainda existir. Quem puder, compre logo. Porque elas vão ser mudadas, né? Deixa eu ver se é aqui. Se for, eu lhe digo. 20. Mas assim, diz todos que procederam, depois eu acho e dou. Todos que procederam da coxa de Jacó eram 70 e José estava no Egito. Você sabe que coxa não gera filho, né? E aí, quando Moisés desceu, mandou as mulheres beber ouro derretido, é lógico que morreram, e os homens cortar a coxa. E aí, Paulo vai dizer agora, como está lá em Êxodo, que morreram, naquele dia, caíram por terra 23 mil homens, ó. E tentaram, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e permaneceram, e padeceram pela serpente. Lembra que apareceu a serpente, quando eles estavam blasfemando? Tudo isso por causa de blasfema contra Deus. Não murmurei, ó, eles murmuraram muito. Não dá certo estar aqui, né? Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, o capeta pôde levar. E aí diz, ora, tudo isso sobreveio como figura e estão escritos para aviso nosso, para que já não ceguemos ao fim dos séculos. Aquele, pois, que cuide de estar em pé e não caia. Em pé o quê? O que é que Jesus disse? Felizes aqueles que estarão em pé diante do Filho de Deus. Então não caia em tentação, não caia em fornicação. Certo? Vamos lá. Aí ele completa. Não veio porque eu fui tentado, eu era fraca, eu caí. Olha o que Paulo diz. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes. Eu quero chamar atenção para isso aqui. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que pode. Deus não tenta ninguém. É Satanás que tenta. Deus não castiga ninguém. Somos nós que saímos da presença de Deus, Satanás faz o que quer. E Deus não vos deixará tentar, então não é Deus que está tentando, é o capeta. Acima do que pode. Ou seja, ele só vai tentar naquilo que você deu liberdade a ele. Mas Deus é tão bondoso, tão pai nosso, que ele, olha o que é que Paulo diz. Mas antes, com a tentação, dará também o escape para que possa suportá-lo. Ou seja, Deus ainda, se você está querendo vencer a tentação, vencer o pecado, você ora e Deus dá escape, dá uma maneira de você vencer aquilo que você está passando. Portanto, meus amados, fuja da idolatria. Todo mundo sabe o que é idolatria, eu não vou responder, né? Não preciso explicar.
Fala como entendido, julgai vós mesmo o que eu digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então, como é que você está com o cálice de bênção, toma o suco sagrado, faz parte do corpo e do sangue de Cristo, e depois volta a pecar e profanar o sangue de Cristo? Então, isso é um grande pecado. Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Nós, independente, eu falo principalmente da comunidade sagrada, dos pais celestiais, nós todos somos um só corpo. Seja bem-vinda, Roseli. Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Viu? Então, nós somos corpo de Cristo. Nós somos o corpo dos verdadeiros pais. Entendeu? Então nós temos que cuidar do nosso comportamento para não blasfemar aquilo que nós compomos, uma família sobre Deus. Todos nós somos irmãos. Ninguém tem o poder de prender Deus e o Messias dentro da igreja. Ele é pai de todo mundo. Agora, há igrejas corretas e há igrejas que blasfemam, né? Lembra da época de Jesus? Jesus foi lá e quebrou tudo que o povo estava vendendo, porque a igreja não é lugar de venda, é lugar de oração, é lugar de estudo, é lugar de concentração. Concentrar-se nas palavras de Deus. Vede Israel segundo a carne, o que come sacrifícios são porventura participando do altar? Ou seja, se você está comendo de sacrifício, principalmente de coisas oferecidas a ídolos, né? Então ele diz, você não está comendo coisa de altar, então tem que prestar atenção. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que sacrifício ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam os demônios e não a Deus. Ou seja, se você está sacrificando coisa a ídolo, você não está sacrificando centralizado em Deus, ensina o demônio. E não quero que sejam participantes com o demônio. Então, se você come coisa sacrificada a ídolos, torna-se participante com o demônio, do demônio. Não pode beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Ou irritamos o Senhor, ou somos mais fortes do que eles. Certo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ele diz que tem a coisa que poderia, mas se você vai escandalizar, ele vai explicar por quê. As coisas lícitas, mesmo sendo lícitas, não faça para escandalizar os irmãos, tá? Aí, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, veja se está lhe edificando ou não. O que você está praticando, fazendo e falando. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é do outro. Ou seja, não busque só para você. Tente santificar, ajudar e não tirar proveito do irmão. Mas um oferecer ao outro ajuda. Um participar com o outro. Comei tudo quanto se vende no açougue, não dos ídolos, sem perguntar nada, porque por causa da tua consciência, porque a terra é do Senhor em sua plenitude. Ou seja, não existe carne proibida, não existe coisas proibidas que Deus criou. O povo é que pega as coisas de Deus e oferece para Satanás, né? Mas as coisas que é de Deus é tudo em sua plenitude. Ele fez por bem, ele fez por amor aos seres humanos. Se algum dos infiéis vos convida, se quiser ir, coma tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Ou seja, mesmo que a pessoa não seja da igreja, vai lhe convidar para almoçar, tudo bem, pode ir. Mas olha o que ele diz. Mas, se algum vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não coma, por causa daquele que vos advertiu, por causa da vossa consciência, porque a terra é do Senhor. Se você come coisa oferecida ao ídolo, você está juntando, fazendo um corpo com o ídolo, com Satanás. Digo-vos, porém, a consciência não é a tua, mas a do outro. Ou seja, não ofenda a consciência do outro que não vai compreender. Pois, nós não é para comer nada oferecido ao ídolo, ele diz isso. Pois, quem da minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outro? Não, mas você tem que ter conhecimento. Você não tem que esperar que mas o povo vai pensar isso. Não tem isso. Você tem que se concentrar na sua consciência junto com Deus. E aí não é para comer dos ídolos, por quê? Porque você faz uma base com Satanás. Mas você pode, e não pode se servir dois senhores, como ele diz aí, né? Como Jesus diz também, ou serve a Deus ou Baal, Deus do dinheiro, né?
E aqui ele falando de ídolo, Paulo está falando diretamente de ídolo. Então você tem liberdade de escolha, mas também você tem que ter a consciência de que você fazendo certas coisas, você vai estar se juntando com o inimigo de Deus. E eu com graça participo, porque sou blasfemando daquilo que dou graça? Não. Como é que você vai dar graça a uma coisa que é blasfema contra Deus ou é contra a vontade de Deus? Portanto, quer comer, quer beber, os faça. O faça outras e qualquer coisa. Fazei para a glória de Deus. Isso que você está fazendo lhe edifica? O que você está fazendo é pela glória de Deus? Se não for, então não faça. Portai-vos de modo que não deis escândalo aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu tenho agradado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas a de muito, porque assim se passamos a salvá-lo. Você não pode escandalizar os outros, deve pensar em salvá-lo, mas também não pode fazer escândalo. Né? Ah, eu quero salvar a pessoa, eu vou para um prostíbulo. Não tem cabimento, né? Ou eu vou para um lugar onde estão sacrificando coisas aos ídolos e comer, também não tem cabimento, certo? Então a gente tem que adquirir todos os dias, adquirir mais conhecimento da palavra dos pais celestiais, de Jesus, e as palavras dos herdeiros pais para nos modificar nosso comportamento diário, nos modificar no dia a dia, nos modificar em casa, nos modificar sempre pensando no outro. Se eu sou uma pessoa egoísta, já mostra que eu estou centralizado no inimigo, que é o maior dos egoístas, tá certo? Então vamos agradecer a Deus pelo conhecimento que Ele deixou para cada um de nós. Agradecer aos verdadeiros pais porque nos fez amar Jesus, porque nos fez compreender tudo que Ele sofreu e nos leva a conhecer o completo testamento. Então eu peço a vocês que orem pedindo a Deus revelação sobre os últimos dias. Jesus disse, se bater, a porta se viciar. Se pedir, será dado. Então peça para compreender. Peça isso e Ele com certeza absoluta vai dar. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Te agradecemos pelas leituras, Pai, pela compreensão que o Senhor coloca em nossa mente e em nosso coração. Por favor, permita que nós possamos passar com que as pessoas possam entender a vossa vontade e o vosso desejo. O sofrimento vosso, Pai, no momento que teve que entregar Jesus para a segunda profecia, em vez de se tornar o reino do Senhor na terra, ele se tornou o Senhor do sofrimento. Vossa alegria no dia do nascimento, que era a esperança de retornar o mundo para vós. Bondoso Pai, nos perdoe nossos antepassados por não ter cumprido a missão de proteger vosso Filho sobre a terra, de não ter capacidade de ficar do vosso lado e lutar contra os desígnios de Satanás que está dentro de nossa mente e muitas vezes em nosso coração. Nós queremos te pedir que possamos nos tornar pessoas capacitadas para nos tornar filhos e filhas vossas. Que o Senhor possa receber nossa leitura, nossa oração e colocá-las no coração da mente de cada irmão, para que possa compreender a realidade do que aconteceu com Jesus há mais de 2000 anos atrás. Te agradeço por estar aqui, te peço que abençoe as pessoas que estão ouvindo agora, junto deles, através deles, Pai, a família, para que se edifique aquela casa de Deus sempre, e que o Senhor abençoe os que vão receber vossas palavras depois. Te peço que possa estar com cada um de nós, agora e sempre. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada, Helena, muito obrigada, Roseli. Amanhã eu estou de volta, certo? Obrigada e até amanhã. Desculpa o horário, mas é a vida. Muito obrigada, uma boa noite. Até amanhã.